Muito bem. Que bom a gente estar na igreja, né? Eu sou uma pessoa igrejeira, viu? Não é só porque eu sou pastor, eu gosto de ouvir uma boa música na igreja, de falar com Deus através da oração. Como me faz bem isso, sabe? Chegar aqui, cantar, ver um louvor, ou ouvir um louvor que nem nós ouvimos. Obrigado, Ana. Obrigado, Thaís, pela oração. Lembrando de nós, da nossa família, lembrando da gente como igreja. Olha, é um privilégio a gente estar na igreja, irmãos. Acreditem nisso. É um privilégio muito grande a gente ter aí condições de estar na casa de Deus. Louvo a Deus pela sua vida. Bem-vindo a esse lugar que é a casa de oração para todos os povos. Que Deus abençoe você. Se você de repente está vindo aqui e é a primeira vez, sinta-se bem em nosso meio. Que esse Deus fale com você esta noite. Você que está nos assistindo, Deus abençoe você. Diga um oi para a gente aí no chat. Quem sabe manda esse link para mais pessoas. E vamos estar juntos adorando e louvando ao nosso Deus. Nós estamos começando hoje um programa, uma programação toda especial do mês de setembro. E já está colocado aqui, olha, né? Mês da esperança, a última batalha. Será que tudo terminará bem? E nós faremos da seguinte forma. Eu estou começando hoje, não sei se tem a foto dos outros aí, já com vocês aí. Puder passar para nós. Eu estou começando hoje, só que eu não estarei pregando sozinho. Vocês estão vendo ali que está o pastor Júnior e o Marcos Melo estarão também conosco nesta pregação. Eu estarei passando alguns temas, e aí o Marcos estará passando outros temas. No sábado que vem e no domingo que vem será o irmão Marcos Melo. E aí, no outro final de semana, outro sábado e outro domingo, será o pastor Júnior, que estará apresentando todo sobre esse tema, sobre o Apocalipse. E a gente tem mandado nos grupos, são 8 temas maravilhosos a respeito deste livro, o livro de Apocalipse, e esse momento que o mundo vive, a última batalha. Será que tudo terminará bem? Eu tenho certeza que terminará. Gosto daquela frase que alguns dizem que foi Billy Graham que escreveu ou falou. Tudo terminará bem. Eu li no último capítulo da Bíblia. O último capítulo da Bíblia me mostra que tudo terminará bem. O tema dessa noite é um tema especial, o livro da esperança, e nós vamos conversar sobre o livro de Apocalipse. Está no primeiro capítulo de Apocalipse. Abra sua Bíblia, por favor, nesse capítulo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ele tem um som aí. Isso. Só para chamar a nossa atenção aí, né? Pode passar o próximo. Isso. Apocalipse, o livro da esperança. É o tema que nós vamos conversar essa noite. Bíblia aberta? Digam amém. Pastor, já que vai ser evangelismo, posso convidar amigos, vizinhos, parentes para vir? Vai. Pode convidar. Porque vai ser um mês evangelístico. Vocês vão ver que serão pregações evangelísticas.
Nós três estaremos aqui pregando e apelando de forma evangelística para tomar de decisões. Teremos batismos. O batismo da primavera, ele vai ser no dia 23, no sábado à tarde, às 16 horas. Mas sábado, dia 16, teremos batismo aqui na igreja. Sábado, dia 23, de manhã, teremos batismo também aqui na igreja. E vai ser uma bênção, para a honra e glória de Deus. Tá bom? Deixa eu pedir um favor, e quero pedir um favor também à minha esposa aqui. No final do culto, eu tenho que fazer um pequeno voto com a igreja. Se eu esquecer, por favor, eu tenho que fazer um pequeno voto com a igreja, bem rapidinho, para a gente poder continuar. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feche seus olhos. Pai bondoso, obrigado porque estamos com a Bíblia aberta. A Thaís já pediu o Espírito Santo e nós te agradecemos porque Ele já está entre nós. Que Ele tenha livre acesso na nossa mente. Que possamos abrir de verdade o nosso coração para ouvir a Tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler uma vez. E aí eu vou pedir um favor a você, para você também ler na sua versão, em voz alta. Não para eu ouvir, mas para você estar ouvindo você mesmo lendo. A minha versão, eu leio assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu posso ouvir você lendo na sua versão aí? Deixa eu falar um pouco para vocês sobre esse livro maravilhoso de esperança que é o Apocalipse. Primeiro eu quero dizer para vocês que há duas abordagens ao ler o livro de Apocalipse. Já que é um livro, há duas maneiras da gente ler um livro. A primeira maneira é a gente ler para se informar. E a segunda maneira é ler para entender. Qual que é a diferença, pastor, da leitura para se informar e da leitura para entender? A leitura para informar é uma leitura mais comum, é uma leitura mais fácil. É aquela que ocorre quando nós lemos jornais, revistas, alguma coisa na internet, algum artigo leve, alguma notícia. Qualquer coisa que a gente possa de forma imediata entender. Mas aquilo não nos traz nenhuma bagagem de conhecimento ou de crescimento intelectual. Nos trouxe mais informações, mas não nos deixou mais ricos de forma intelectual. Essa leitura aumenta nosso estoque de informações, mas é incapaz de aumentar o nosso entendimento. É a leitura que a gente faz, geralmente, de coisas corriqueiras. Há uma segunda maneira de você ler algo, ler um artigo, ler um livro. E o caso do Apocalipse, há uma segunda maneira da gente ler esse livro também. É uma abordagem de uma leitura para a gente entender o que está lendo. Eu não sei se você já leu alguma literatura meio pesada, alguns para a questão acadêmica, às vezes leem aí uns artigos, uns livros que você pensa, nossa, eu li e não compreendi nada. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de eu terminar de ler ali um artigo e, puxa vida, tem que agora estudar o que eu li, né? Porque não é só informação que aquilo me traz. A leitura para entender é diferente, é o tipo de leitura de algo que, em princípio, não entendemos completamente. Normalmente, essa coisa a ser lida é melhor ou maior do que o nosso conhecimento. É melhor ou maior do que o leitor que está fazendo a leitura.
E o leitor sabe que essa leitura aumentará o seu entendimento, pois essa leitura é que vai desafiar o seu intelecto. Digamos que é uma comunicação entre desiguais. Desiguais por quê? O conteúdo do livro é maior que o leitor do livro. Por isso o leitor aprende. O livro de Apocalipse é um tipo de leitura que nós não devemos ler apenas para conhecimento, nós devemos ler para entender. E por isso que ele desafia o nosso intelecto. Por quê? Porque foi o próprio Deus que revelou o Apocalipse. E isso não começou agora. O livro de Apocalipse, ele fala de um mundo antes do pecado até a eternidade, como vai ser. Então é muito maior do que o nosso intelecto. Para isso nós precisamos ler com carinho. Para isso nós precisamos tomar tempo. Para isso nós precisamos estudar. Porque mais do que entender ou apenas ser informados, Deus quer que a gente compreenda o porquê que a gente é cristão. Eu penso que Ele quer nos fazer entender para acreditar mais. Eu penso que Ele quer nos fazer entender para que a gente viva mais o cristianismo. E se preciso for, até dê a vida. Quando a gente entende de fato o porquê das coisas, por que Deus revelou isso no Apocalipse, as coisas elas passam a ser diferentes. Com isso em mente, deixa eu conversar com vocês algumas questões. Eu vou subdividir o nosso sermão hoje em 3 partes. A primeira parte eu vou falar para vocês sobre este livro que é o livro da esperança. E por que o Apocalipse é o livro da esperança? Eu não sei se alguém que me ouve aqui, talvez seja a primeira vez que está ouvindo desse livro. Mas, de alguma forma, o inimigo de Deus, o inimigo de cada um de nós, ele quer que a gente entenda que o Apocalipse é uma leitura muito pesada, que eu não compreendo, que é para líderes religiosos, que tem que se fazer um curso para compreender esse livro. E isso não é verdade, irmãos. O livro de Apocalipse, o próprio nome Apocalipse, quer dizer revelação. É um livro que ele foi descortinado para os últimos dias. É um livro aberto para entendermos. Só que nós temos que ir mais fundo nesse livro. Quantos aqui fazem o Reavivados por sua palavra? Um capítulo por dia. Tem gente que faz mais, tem gente que faz diferente, né? Mas quem faz o Reavivados, ontem, qual foi o capítulo que nós lemos? Salmo 119. Como é que é lido o Salmo 119? Sabe, eu li o Salmo 119 e assim, quando eu cheguei no final dele, tem muita coisa que eu pensei, mas não é o ideal ler assim. Então não é essa leitura para informar ou a leitura que de repente deixa a gente tranquilo. Tem que ser uma leitura estudada. O livro dos Salmos, ele é um livro maravilhoso que ele toca o nosso coração. Mas ele não é um livro que a gente assim estuda com profundidade cada uma daqueles versos. Já o livro de Apocalipse tem que ser um livro onde eu tenho que me inteirar mais do que o plano de Deus quer para mim. O livro de Apocalipse foi escrito em uma época em que os cristãos enfrentavam uma perseguição severa. Você conhece a história? O Império Romano, eles iam contra os cristãos de forma muito, mas muito grande. Domiciano, ele deixou mais intensa a perseguição, que já era terrível, que vinha de Nero. Agora, Domiciano, ele entrou e ele deixou a perseguição muito pior do que era. Domiciano foi aquele que disse assim: olha, eu não quero ser chamado de Domiciano. Eu quero que todos vocês me chamem Nosso Senhor e Deus Domiciano.
Todos tinham que chamá-lo dessa forma. E como os cristãos não o tinham como Deus, imagine a perseguição que era feita na vida deles. João, ele foi mandado por esse imperador, que era implacável. Ele foi mandado exilado para uma ilha chamada Patmos, no mar Egeu. Cerca de 100 quilômetros do sudeste da cidade de Éfeso, de acordo com Apocalipse 1, versículo 9. E João lá, ele recebeu a revelação de Deus. E aqui eu quero destacar 3 coisas importantes sobre essa revelação que João, ele recebeu. Primeiro, o Apocalipse não é um livro fechado, é a revelação, ou seja, um livro no qual Deus abre um maravilhoso tesouro de seus mistérios e os torna compreensíveis ao ser humano. Basta conhecer a chave bíblica dos seus símbolos para facilitar-nos com a beleza das suas revelações. Algumas coisas só para você entender como é a linguagem apocalíptica. Na profecia, por exemplo, quando o Apocalipse fala em animal, está em Daniel 7:17, isso. Animal quer dizer na linguagem profética o quê? Rei ou reinos. Mulher, na linguagem profética, de acordo com Efésios 5:23, quer dizer o quê? Igreja. Mais uma coisa, água, povos, em Apocalipse 17:15, quer dizer o quê? Muitas águas, muitos povos. Muitos povos. É a linguagem da profecia. Um dia, na linguagem profética, quer dizer o quê? Um ano. Isso nós encontramos em Ezequiel 4, versículos 6 e 7. E também em Números 14:34. Dragão, na profecia, quer dizer o quê? Diabo. Então, quando a Bíblia diz, irou-se o dragão contra a mulher, a Bíblia está dizendo o quê? Na linguagem apocalíptica. Irou-se Satanás contra quem? Contra a igreja de Deus, né? E o cordeiro, de acordo com João 1:29, é quem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse apenas algumas para você entender aí como é o livro de Apocalipse. Segundo, é a revelação de Jesus Cristo a nós. Você ficará, ao ler e estudar Apocalipse, muitas vezes emocionado com a beleza do Cristo do Apocalipse. Ainda mais, o Antigo Testamento profetizou acerca do Messias. Os evangelhos nos falaram da encarnação e da vida do Messias. Mas é o livro de Apocalipse, que foi revelado pelo próprio Cristo, que nos ajuda a entender a grandiosidade daquele que é o Messias. Ele se apresenta de forma ali como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no livro de Apocalipse. O Apocalipse não só nos revela Cristo, também é a revelação de Jesus Cristo em outro sentido. No livro de Apocalipse, Jesus revela a sua doutrina, sim, a sua vontade, seus planos para os seus filhos no presente, no futuro imediato e no futuro eterno. Tudo isso nesse livro maravilhoso. A chave que abre os mistérios do Apocalipse está no Antigo e no Novo Testamento. Tem um autor que estuda muito o Apocalipse, o nome dele é Taylor Bush. E ele diz que 27 livros dos 39 livros do Velho Testamento são replicados no Apocalipse. O Apocalipse usa 27 livros, citações ali, dos 39, ele repete, aí João repete no livro de Apocalipse. O Apocalipse
dos 404 versículos que possui, 276 são citações de autores bíblicos do Novo e do Velho Testamento. Você nota que, na verdade, João, ele traz como se fosse um resumo bíblico para mostrar para a gente o que Deus quer para o seu povo no final da história desse mundo. O conteúdo total do Apocalipse é uma revelação de Cristo acerca de si mesmo, pois ele, Jesus, é a parte central do Apocalipse, é o personagem central deste livro maravilhoso que é o Apocalipse. Ele é o sumo sacerdote que, tendo ganho a vitória sobre o pecado e a morte, pode conceder luz, pode conceder força, pode conceder livramento ao seu povo nos últimos dias. Ele é o Cordeiro vitorioso no trono, como representante da humanidade. Ele é o Salvador do mundo. Ele é também o Senhor do futuro. É o Rei vindouro. Sim, que levará seus seguidores para o reino celestial e destruirá todos que se identificam e se agarraram ao pecado. Qual que é a bênção do Apocalipse? Já que nós lemos o texto que diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que fazem, qual é a bênção do Apocalipse? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu citei o texto aqui de Apocalipse 12, 10 a 12. Satanás está furioso porque a Bíblia desmascara quem ele é. E o Apocalipse, de forma muito completa, diz quem é realmente Satanás. Por isso tem tratado de disseminar de forma errada a ideia de que eu não posso compreender esse livro. E eu já disse para vocês e repito, esse livro é compreendido por todos aqueles que pedem o Espírito Santo iluminação e se apegam ao estudo para entender o plano de Deus. A Bíblia nos dá chave para entendermos esses símbolos que já falei para vocês, apocalípticos. Quero ler aquilo que a escritora americana Ellen White, ela escreve em livro Atos dos Apóstolos, na página 584. Ela diz assim: o próprio Senhor revelou ao seu servo os mistérios contidos nesse livro. E ela diz: e propõe que seja aberto ao estudo de todos. De todos. Há uma outra citação, que Ellen White, ela diz assim, que no final dos tempos devem ser abertos e estudados por aqueles que vão chegar ao céu, o livro de Daniel e o livro do quê? De Apocalipse. No mês passado, o pastor Itaniel, ele nos abençoou aqui com 5 temas do livro de Daniel. Foi uma bênção para nós como igreja. Mas nós devemos continuar estudando, não apenas aqui no culto, mas na nossa casa, ver o que estes livros proféticos têm a nos dizer para os últimos dias. Deus mostra aos seus servos o que vai acontecer. Jesus falou em parábolas para que as entendesse somente aqueles que estavam relacionados com as coisas espirituais. Se o Apocalipse tivesse sido escrito numa linguagem literal, certamente, Satanás faria tudo para que ele já tivesse sido destruído. Se o Apocalipse tivesse sido escrito numa linguagem onde todos entendessem, muitos inimigos já teriam tentado destruir a palavra de Deus. Deus, na sua sabedoria, apresentou suas mensagens numa linguagem compreensível somente aos seus servos, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 1, para que esses pudessem compreender. Partes do livro de Daniel foram seladas até o tempo do fim, como nós estudamos no mês passado, como já falei. O livro do Apocalipse é, porém, um livro aberto e deve ser proclamado até os confins da terra. Depois de 1798, foram desseladas as partes seladas do livro de Daniel.
E elas têm sido proclamadas junto com o Apocalipse. E esses dois livros revelam que o tempo para a volta de Jesus Cristo está próxima. Mais próxima do que nós pensamos. As coisas que brevemente devem acontecer, a mensagem de todo o livro do Apocalipse gira em torno do interesse pela prontidão diária para o encontro com o Senhor no final dos tempos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 ao 3, é apresentada a ideia da proximidade, da urgência. Por isso que o Apocalipse ele diz para nós, olha, hoje, se você ouvir a voz, eis que estou à porta e bato. O Apocalipse ele é como se fosse assim, um último apelo para a humanidade antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Sim, foram mostradas a João as coisas que breve devem acontecer, as quais eram urgentes, pois o fim do tempo está próximo. O que é apresentado no livro de Apocalipse? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar nos próximos temas algumas coisas desse livro. Mas hoje, de forma especial, eu gostaria de ressaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo como aquele que passeia no Apocalipse de forma completa. Como aquele que é o alicerce do livro de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 3, nós lemos: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que bênção tem aqueles? Primeiro, a bênção para aqueles que leem. Essa é a primeira das 7 bem-aventuranças deste livro. Traz-nos à lembrança as palavras de Jesus no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e guardam. A bênção divina está inseparavelmente ligada ao ato de ler e ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Como Moisés lembrou a Israel nas fronteiras da terra prometida, que não só de pão viveria o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, em Deuteronômio 8:3. João relembra a nós no Apocalipse: feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Assim como João nos lembra, devemos colocar no nosso coração o forte desejo de amar o livro de Apocalipse e estudá-lo. Há outras 6 bênçãos nesse livro, e a gente vai ver mais para frente. Mas está no capítulo 14, versículo 3, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, Apocalipse 22, 7 e 22, 14. São bênçãos que nós temos nesse livro. Bem-aventurado aqueles que guardam. Uma passagem que se estude até que seu sentido fique claro e sua relação para com o plano da salvação se torne evidente, é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos, sem ter em vista nenhum propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Ellen White escreve isso no Caminho a Cristo, na página 90. Em outras palavras, ela diz que é melhor eu me prender em uma passagem e compreender aquilo do que eu ler um monte de coisas e não compreender nada. É leitura do entendimento, conforme eu disse a vocês, que ouvem as palavras. Ouvir a palavra de Deus significa não somente escutar a mensagem, mas também obedecer às suas recomendações. No sentido bíblico, ter ouvidos é ser sensível à influência do Espírito Santo. Ouvir. Por isso que João ele coloca aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Jesus, ele se coloca como o príncipe dos reis dessa terra. E ele pede para a gente ler, ouvir
e colocar em prática aquilo que nós estamos vendo. Vocês vão entender melhor. A minha mãe chamava a gente quando era criança para dar uma bronca, e era assim, muito fácil ouvir ela dizer essa frase: "Você não está me ouvindo, meu filho?" E a gente dizia para ela o quê? Sim. Mas o que ela queria dizer, você não está me ouvindo? Você não está me atendendo. Você não está fazendo aquilo que deveria fazer. João, ele fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. O comentário bíblico adventista, ele trabalhando sobre esse caso, ele diz assim, que das 7 bem-aventuranças, essa como sendo a primeira, ela só vai ser entregue se nós fizermos essas 3 coisas. Quais são? Ler, ouvir e o quê? Praticar. Por isso que o livro de Apocalipse, ele deve não apenas ser estudado, mas ele deve ser praticado. Jesus, como príncipe dos reis dessa terra, ele se coloca aí no livro de Apocalipse como alguém que veio, e como príncipe dos reis dessa terra, ele se coloca como soberano do livro de Apocalipse. Se você for ao Salmo 89, no versículo 27, diz assim: "Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra." Esse salmo fala do concerto de Deus com Davi e dos seus benefícios. Mas no Apocalipse esse título denota essa vocação ao Messias, a Jesus, o príncipe dos reis desta terra. E sabe, se você continuar no versículo 5, você vai notar que há uma frase que me encanta no livro de Apocalipse. Ele diz assim: aquele que nos ama, aquele que nos ama. Jesus ama a mim, Jesus ama você. E João fez questão de colocar isso registrado na sua palavra. Jesus nos libertou dos nossos pecados à custa da sua própria vida. Ele não fez isso com relutância, não fez com má vontade, mas de forma voluntária, com alegria no coração, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da sua ignominia, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 2. Muitos pensam que primeiro terão que limpar-se para depois vir a Jesus. Não compreendem o que é graça. E no livro de Apocalipse, João, já no primeiro capítulo, começa nos dizendo: aquele que é soberano dos reis dessa terra, mas ele ama você. E ele quer que primeiro você venha a ele e deixe que ele transforme a sua vida. Porque não importa o que você esteja fazendo, importa sim quem você está escolhendo. Se você começar a escolher Jesus hoje, ele vai começar uma mudança na minha e na sua vida, para que nós possamos andar de acordo com a sua vontade. Jesus é o alfa e o ômega, de acordo com o versículo 8. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Isso quer dizer e nos dar a certeza da sua amplitude. Jesus tudo pode. Jesus tudo é. E como soberano dos reis dessa terra, ele colocou o grande amor que ele tem por mim e por vocês. Concluo fazendo você pensar agora em João, aquele que escreveu este livro. Foi chamado para escrever o Apocalipse. João sofreu por sua fé. Na última década do primeiro século, João, o discípulo amado, pastoreou as igrejas da Ásia Menor. Certamente a sua sede ficava em Éfeso. Posteriormente ele foi preso. A Bíblia e a história nos conta que ele foi levado a Roma. João foi julgado pelo imperador Domiciano, lançado num caldeirão de azeite fervente, foi tirado ileso de lá e exilado para a ilha de Patmos, como já falei.
E isso não é apenas contado pelo cristianismo, mas por pessoas que não eram cristãos, mas eram historiadores. E um deles, ele escreve aqui, 100 anos depois, 100 anos mais tarde, ele diz: Tertuliano, presbítero de Cartago, afirmou o seguinte: já que além disso está perto da Itália, você tem Roma, da qual nos chega às mãos a própria autoridade dos apóstolos, onde o apóstolo João foi o primeiro lançado ileso em azeite fervente e enviado de lá ao seu exílio na ilha de Patmos. Isso está em Prescrição contra Hereges, no volume 3º, na página 260, mostrando a história. João escreveu o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, isso entre a Turquia e a Grécia. Ali, desterrado, solitário, por causa da sua fé, teve que viver e trabalhar nas minas de pedra. Naqueles dias, Patmos servia como prisão máxima de máxima segurança. João escreveu sobre circunstâncias difíceis, escreveu sobre circunstâncias desanimadoras. Ali o apóstolo João pôde ter a visão correta de Jesus e pôde encher o seu coração desta visão correta de quem ele era. Ali João pôde compreender quem de fato era o Salvador desse mundo. Você já conhece quem é o Salvador desse mundo de verdade? O livro de Apocalipse não pode ser um livro que você leia e vá atrás apenas das profecias, com medo, quem sabe, do final da história desse mundo. Se você tem ido ao Apocalipse lendo dessa maneira, você não vai compreender e você não vai ser feliz. João, ao escrever o livro de Apocalipse, ele pôde compreender a grandiosidade de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu daria a esse livro talvez a seguinte definição: a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores é certa. Se tivesse que resumir esse livro, eu resumiria dessa forma: a vitória de Deus e da igreja sobre Satanás, ela é certa. Por meio das revelações escritas pelo apóstolo João, os crentes de todas as épocas podem ter a convicção de que Cristo triunfa sobre a morte, triunfa sobre o inferno, triunfa sobre o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e por fim os ímpios. Pela escolha de entender que Cristo é o centro do Apocalipse, eu passo a ter, no estudo desse livro, esperança. Por isso que esse livro, durante esse mês, vai ser chamado o livro da esperança. Porque nesse mês nós queremos estudar mais sobre Jesus dentro do Apocalipse. E assim, é nosso desejo, meu, pastor Júnior, do Marcos Melo, que estaremos estudando esse livro com vocês durante esse mês, que vocês não encontrem nesse livro algum afago quanto à profecia, mas que vocês encontrem nesse livro a personagem central, que é o Senhor Jesus Cristo. E que a gente como igreja possa entender que Ele que é o soberano dos reis dessa terra, Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele se revelou. E João colocou essa revelação dizendo:
aquele que nos ama. E que esse amor possa nos aproximar dele. E que essa proximidade possa nos ajudar a entender que não importa os infortúnios que a gente tem nessa vida, como João teve na ilha de Pátimos, que Jesus sempre está ao nosso lado. Você sabe que o Evangelho de João ele foi escrito depois disso. E é interessante que já no final do primeiro século, no Evangelho de João, Jesus é apresentado de forma poderosa, não com a mesma genealogia que os outros 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João, ele apresenta Jesus com a certeza: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. Sabe por quê? Porque lá na ilha de Pátimos, quando João estava preso, ele viu um Jesus poderoso, passeando pela igreja. Por isso que ele escreve às 7 igrejas, que nada mais são do que uma maneira de entendermos os períodos que a igreja cristã passaria nesse mundo. Os 7 períodos. E hoje nós estamos no 7º período, na igreja de Laodiceia. E João teve essa visão de um Cristo maravilhoso, poderoso, que abençoava a igreja que estava com ela, de um Cristo que no final de todas as coisas destruiria o dragão, de um Cristo que voltaria, de um Cristo que acabaria com a morte, e de um Cristo que agora viveria com o seu povo por toda uma eternidade. Esse é o livro de Apocalipse, o livro da esperança. Nós queremos convidar você para junto conosco nesse mês sermos abençoados com o estudo do livro de Apocalipse. E que essa bênção possa ser estendida aos nossos amigos, familiares. E que nós possamos, com isso, ser usados por Deus para evangelizar pessoas e fazê-las compreender que Jesus Cristo, o soberano dos reis dessa terra, veio a esse mundo por amor. Vamos juntos? O que vocês acham? Sábado que vem nós continuamos. Domingo que vem continuamos. O outro sábado, o outro domingo. Até nós chegarmos o dia 30, quando será o último encontro do livro de Apocalipse. Quero convidar você a estar conosco, porque Jesus volta daqui a pouquinho para buscar a mim e a você. Amém? Se você aceita isso, me permita orar com você, ficando em pé e se colocando na mão de Deus. Pai querido, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela salvação que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque Jesus veio a esse mundo, sendo o soberano dos reis dessa terra, sendo o princípio de todas as coisas, sendo o alfa, o ômega, sendo o Criador, veio a esse mundo para morrer por nós, para nos ajudar a ficar perto do Senhor, para religar o homem a Deus. E eu te agradeço por isso, Pai. Obrigado pela revelação dada a João. Que essa revelação possa alcançar o nosso coração também, Pai. E que no livro de Apocalipse, nesse mês de setembro, possamos encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ao encontrar Jesus, que possamos abraçá-lo, possamos amá-lo e possamos, ó Pai, andar com Ele.
Agora despede-nos desse lugar na tua bênção e na tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar um minutinho? Um minutinho. Minha esposa me lembrou aqui. Eu quero só fazer um voto com vocês. A comissão esteve reunida agora. E pela urgência desse voto eu vou precisar fazer agora. Os aventureiros foram convidados, nosso clube de aventureiros da igreja, foram convidados a estar desfilando no dia 7 de setembro, no desfile cívico pela nossa prefeitura aqui. E não haverá nenhum ônus para a igreja, mas nós temos que passar isso aqui no voto da igreja para que haja todo o trâmite de seguro para as crianças, como sempre há. Eu pergunto, há um apoio para que nós como igreja possamos incentivar nossos aventureiros nesse desfile? Está apoiado. Alguma observação que os irmãos queiram fazer? Todos que estão a favor, por favor, levantar da mão direita os membros batizados da igreja aqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Vá para casa na proteção e na bênção do nosso Deus. Tá bom? Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair